Presta atenção na mensagem que Deus tem para você. Eu te louvo porque me fizeste de modo diferenciado e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso eu tenho plena certeza. Você foi criado por Deus. Você foi feito de modo especial, diferenciado, admirável. Diferenciado. Por que muitas vezes a gente deixa a nossa fé diminuir? Por comentários, por não ver resultados daquilo que a gente tanto espera, ou pelo silêncio de Deus. E muitas vezes a gente acaba entrando em murmuração ou incredulidade por não estar acreditando e confiando plenamente no Senhor, porque a gente quer no nosso tempo. Esses dias eu estava refletindo sobre algumas situações da minha vida que eu não estava vendo o resultado que eu gostaria. E eu estava fazendo as coisas que tinham que fazer, e eu não estava entendendo porque eu não estava tendo aquele resultado. E muitas vezes na vida vai acontecer isso. E nem sempre a gente precisa entender tudo. É porque a gente quer controlar todas as situações, os resultados. E nós precisamos soltar, entregar para Deus. E temos que cuidar para nossa fé não diminuir ao ponto de cometer pecado, a incredulidade, de não confiar plenamente no Senhor, que Ele está cuidando de todos os detalhes, de que Ele tem planos bons para nós, de que vai melhorar, de que algo melhor vai acontecer. E muitas vezes, por causa da nossa fé pequena, nós pecamos por causa da incredulidade, de não estar confiando e entregando plenamente para Deus. Diante dessas reflexões que eu estava fazendo, eu li o versículo Isaías 41:10. Não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita. Deus está conosco, Deus está com você, não é para nós termos medo, porque Ele é o nosso Deus. Deus está cuidando de todos os detalhes. Ele aqui mais uma vez me lembrou, porque eu esqueci, eu estava com pensamentos pequenos, com fé pequena, e ele foi lá e me lembrou com a sua palavra. Mas por eu ter este hábito de ler a palavra, de ter aplicativo no celular também com a palavra que me fica me enviando notificação, e esta foi uma notificação que eu recebi pelo celular, e de devocionais que eu faço, inclusive a gente acabou de fazer um devocional de 7 dias para mulheres solteiras cristãs aqui no canal, estão todos os 7 vídeos disponíveis nos shorts aqui no canal, dá uma olhada, acompanha, faça esse devocional. Deus está sempre falando conosco. Em alguns momentos, quando eu começo a me sentir muito agitada, eu não sei se você também sente, mas tem alguns momentos que parece que eu sinto uma agitação, não é uma agitação de ficar agitada, de querer fazer várias coisas ao mesmo tempo, mas é uma agitação, o teu coração acelera, a tua respiração fica mais curta, você fica meio que nervosa ou ansiosa para sair de um local, ou para ficar em silêncio, para você buscar essa paz, é como se você sentisse necessidade de ter paz no momento. E algumas vezes na minha vida aconteceu isso, de eu necessitar de uma paz, e muitas vezes não é nem por causa de alguém, é por um ambiente. Oh meu Deus! O ar-condicionado estava ligado e do nada começou a pingar água aqui. Enfim, vamos continuar o vídeo. Tenho refletido bastante sobre a questão de viver em santidade. Eu tenho buscado muito forte a Deus, a sabedoria, compreender como é viver em santidade, castidade, estar com Deus, sentir Deus. Porque eu não sei se você já sentiu a presença de Deus tão profundamente que, como muitas pessoas falam na internet, eu não quero entrar em detalhes aqui do que é o sentir Deus,
mas normalmente são esses momentos que fazem você despertar, de você querer encontrar Deus novamente, de você estar com Deus, de você querer a presença dele, de você sabe que sente o Espírito Santo te guiando, de que você vive o teu presente com intencionalidade. Eu estava olhando aqui os meus livros onde eu coloco como Deus falou comigo, porque daí eu sei que aqui neste livro eu posso olhar toda vez que a minha fé diminui, que eu sinto um pouco mais de desânimo, que tem dias que parece, assim, que dá vontade de parar de gravar vídeos, de fazer tudo que eu tô fazendo, porque eu não vejo às vezes o resultado que eu quero, e aquilo me deixa um pouco angustiada, só que eu estou aprendendo a lidar com esta falta de resultado ou desta expectativa que eu tenho criado para resultados que eu quero buscar. E, por exemplo, este canal é o segundo canal que eu criei com um propósito e continua sendo o mesmo propósito que eu falei no primeiro vídeo, vou deixar até aqui para você assistir, se caso você ainda não assistiu. E muitas vezes eu fico refletindo do porquê eu estou aqui gravando vídeos, tirando um tempo, gravando vídeos, e não vendo os resultados que eu gostaria, porque é claro, eu queria que este canal tivesse mais pessoas visualizando, porque eu sei que os vídeos que eu gravo aqui, eu tento gravar com o Espírito Santo, e muitas vezes eu deixo de gravar porque eu não consigo gravar naquele momento. Às vezes eu fico na frente da câmera e não sai nada, às vezes quando eu acho que não tem nada, eu começo a gravar, eu começo a falar e não paro, porque o Espírito Santo está me guiando, então eu deixo muito o Espírito Santo me guiar. Mas eu tenho momentos, assim, que eu fico desanimada, que eu fico triste, que eu crio expectativas que não deveria estar criando, mas nós somos seres humanos, e é normal acontecer isso. Nós aprendemos com os nossos erros, aprendemos com os erros dos outros. E eu estou nesta busca de viver em santidade, em castidade, de buscar ser uma mulher virtuosa. Eu já estou desde 2020 fazendo isso. E eu sei que a cada ano eu estou crescendo muito com isso. E eu sempre vou ter algo a aprender. Enquanto nós vivermos na Terra, nós temos algo a aprender. E eu acredito muito nisso, que uma coisa eu tenho certeza, que eu quero sempre estar na presença de Deus, que eu quero ler a palavra dele, que eu quero buscar a ele, eu quero encontrar, e cada vez eu tenho mais dessa vontade. E eu percebo que nas vezes que eu estou querendo buscar mais a Deus, são em momentos que eu estou vivendo um tempo de espera ou um silêncio de Deus. E nesses silêncios, Deus quer que você se aproxime dele. Por isso que às vezes acontece certas coisas para você se aproximar mais de Deus. E nesses cadernos que eu estava dando uma olhada aqui, tem uma frase que diz bem assim: "Quando eu estou trabalhando, eu não falo. Disse Deus quando achar que Deus não me responde ou está em silêncio." Quando Deus está trabalhando, ele não fala, por isso que ele fica em silêncio, mas ele continua trabalhando, entende? Se o teu resultado não apareceu ainda, se aquilo que você quer ainda não chegou, é porque Deus está trabalhando, ele está cuidando de todos os detalhes, e ele não fala neste momento, porque ele está trabalhando. Proclame a sua vitória, sem querer explicação de Deus. Por exemplo, Jesus me curou das emoções, Jesus me perdoou, Jesus me salvou. Mude a sua postura para esta convicção de que Jesus já fez isso por você. Você não precisa mais fazer mais nenhum sacrifício, porque Jesus já fez esse sacrifício por você. Eu vou compartilhar mais vezes o que eu tenho feito para viver em santidade. Eu já tenho buscado isso desde 2020. Eu sei que minha vida tem mudado bastante e cada vez eu sinto essa proximidade com Deus, mas ao mesmo tempo também tem momentos que eu sinto uma falta de Deus muito forte por causa da minha pequena fé,
porque muitas vezes eu acabo me desanimando por falta de resultados, ou por comentários, ou por situações que eu acabo perdendo um pouco da esperança, mas aí eu volto na palavra de Deus para buscar esta força, que é o que eu compartilho aqui com vocês, para ajudar vocês a ativarem esta fé, este poder interior que vocês têm dentro de vocês, porque às vezes a gente precisa de alguém para nos entusiasmar novamente, só que a gente não pode depender de alguém, nós temos que depender de Deus. E eu percebo muito isso, que às vezes eu vou e busco um vídeo no YouTube de alguém para poder voltar de volta, é como se estivesse caindo na realidade, sabe? Porque não é fácil seguir este caminho sozinha. Como eu falei para vocês já, eu não tenho pessoas à minha volta que eu possa conversar pessoalmente sobre essa questão da castidade, da santidade. Todas as pessoas, elas não vivem isso que eu estou vivendo, que eu estou buscando. Às vezes eu acho que isso é exagero da minha parte, mas não é. Eu sei que foi Deus que colocou no meu coração sobre este desejo de viver a castidade, santidade, e eu não vou desistir disso porque as pessoas à minha volta falam que isso é exagero, ou porque eu estou em um lugar que não existe isso. Eu sei que existe. Se tem homens e mulheres na internet que falam sobre isso, eu sei que existe pessoas que vivem desta forma, e eu não vou desistir. Nós vamos passar por situações que vão despertar nossas dores, medos, vai ter desejos que você quer alcançar e você não sabe como escolher, como identificar, e é essas dúvidas, é essas inseguranças, esses desejos que surgem neste tempo de espera que eu quero compartilhar e conversar aqui com você, porque quando a gente tem outras pessoas que querem e que vivem neste mesmo estilo de vida que você quer, é muito mais fácil a gente prosseguir, seguir adiante. Você vai demorar muito mais tempo se você for sozinha, e foi por isso que eu decidi criar este canal, para compartilhar a mensagem. Então, se você gosta destes conteúdos que eu faço aqui, se faz sentido para sua vida, se conecta com a sua alma, se você se identifica com algo que eu falei aqui no meu canal, comenta, compartilha o vídeo, se inscreve, que isso ajuda. Isso ajuda, e quando você curte o canal, quando você comenta, o YouTube ele entende que é um vídeo bom e aí ele joga para mais pessoas, fazendo com que mais pessoas vejam essa mensagem. Eu quero muito que mais pessoas possam ser beneficiadas com essas mensagens, principalmente as mulheres solteiras cristãs que estão esperando em Deus. Porque a gente não pode esquecer, não podemos esquecer que o Senhor é a minha porção, por isso colocarei toda a minha esperança nele. Lamentações 3:24. O Senhor é a sua porção, coloca toda a sua esperança nele. Não coloca a esperança nos resultados, nas vendas, não coloca a sua esperança em nada além de Jesus. Se você chegou até aqui neste vídeo, comenta blusa rosa. Ninguém vai entender, só vocês que chegaram até aqui. Eu tenho certeza que você chegou até o final, recebeu uma mensagem linda do Espírito Santo, que ele aqueceu o seu coração. Algo ele conversou com você. Presta atenção aí que ele te trouxe uma mensagem no seu coração. Um beijo e até o próximo vídeo. Quero ler para você a oração que eu escrevi aqui no meu caderno. Se me perder em algum momento, me perdoa, me arrependo. Quero voltar a ti. Quero estar 100% contigo. Ilumina meus passos, abençoa meu caminho. O Senhor é meu único Senhor e Salvador da minha vida. Sou tua filha amada. Meu coração está em ti e se alegra. Escrevo essa carta a ti, em amor e com o coração puro. Perdoa os meus pecados. Ajuda-me a não cair em tentação. Livra-me do mal. Guia-me meus pensamentos. Não vivo sem ti. Minha vida é mais colorida e leve quando me relaciono contigo, com todo o meu coração. Peço sabedoria e entendimento para viver o presente com alegria e amor. Sou muito grata por estar sendo moldada e transformada por ti. Usa-me como seu instrumento. Quero transbordar de amor na vida das pessoas à minha volta. Quero ser preenchida pelo teu amor, Jesus. Obrigada.